Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos a mais um item aqui que é novo, que acabou de sair, é recente, lançamento da Panini, Spawn Volume 3, Culto ao Spawn Ômega. Vamos dar uma olhadinha, mostrar o material e deixar a minha opinião aqui para ver se esse item vale a pena entrar na coleção ou não vale a pena. Tá? O nosso canal tem sempre essa preocupação, não só de mostrar coisas antigas, coisas raras, itens que eu já chamo de consolidados, porque eles já estão realmente, já estão precificados, né? Já sabe-se o valor deles. E outros a gente traz para o pessoal mais novo, que quer começar uma coleção por um preço mais razoável, por um valor que caiba no bolso, né? Bom, vamos olhar aqui o Spawn, que eu, na persistência, cheguei aqui ao volume 3. E eu vou explicar essa questão da minha persistência, tá? Bom, Spawn volume 3, Culto ao Spawn Ômega, é uma edição basicona da Panini, essa que ela eu acho que eles chegaram à definição de que essa é a melhor tipo de edição para o colecionador brasileiro, para o leitor brasileiro, que é uma edição que compacta vários números da série. Tá? Aqui, no caso, ele está trazendo aqui as edições de 307 até 313, né? E por um preço um pouco menor e um arco de história um pouco maior. Eu não vou dizer nem que é um arco fechado, porque não me parece isso não. Eles estão apenas escolhendo alguns números para compactar mais ou menos e continuar a publicar o Spawn. No caso do Spawn, eu acho até interessante esse método, porque praticamente o Spawn está sendo apresentado ao público brasileiro novamente, digamos assim, né? Está sendo reapresentado, porque já houve tentativa de lançamento do Spawn no Brasil, lá desde os anos 90, mas nunca deu muito certo. E eu não posso nem atribuir isso ao personagem. Eu acredito que mais foram erros editoriais graves aconteceram. Espero que a Panini, dessa vez, dê continuidade. A Panini realmente é um pouco mais persistente, sabe trabalhar mais essa questão dos valores para atrair um público novo, porque o Spawn é para um público novo, é um personagem independente, é um personagem que não faz parte nem da Marvel e nem da DC Comics, então é um personagem que entra, como o pessoal gosta de falar, né? É um outsider. Mas é interessante, é um personagem que tem o seu valor. E aí é que vem a explicação da minha persistência. Por causa desses motivos, dele ser um outsider, um personagem realmente novo, que não copia os personagens clássicos, ultra clássicos da DC, ou já clássicos personagens da Marvel, o Spawn já até criou uma certa escola, já foi até copiado, de certa forma, pelas outras editoras, né? E é um personagem dos anos 90, tá? O Spawn estreou exatamente em 1990. É um personagem que o Todd McFarlane, seu criador, dizia que guardava na gaveta durante os anos 80, enquanto ele ainda escrevia e desenhava para a Marvel, né? Fez muito Homem-Aranha, aquela coisa. A Panini fez uma opção de trazer o Spawn de volta em duas edições, basicamente, duas coleções, né? O Spawn Origins, que conta aquele início lá dos anos 90, conta mais uma vez, traz novas edições daquele material dos anos 90, e ao mesmo tempo começa essa série aqui, que é simplesmente Spawn, que conta a história a partir do número 300. O Spawn já tem 300 números lá fora, o que é bem interessante, né? O que torna ele um personagem já consolidado nos Estados Unidos. Aqui, não. Aqui ele não é um personagem consolidado e a Panini está tentando trazer para a gente. A edição é aquela ediçãozinha básica, para custar o mínimo possível, ela custa R$ 50,00, R$ 49,90. Tá? E, como eu já falei, compacta aqui o 307 até o 313, que é, digamos assim, um prenúncio do que está para acontecer. Tá? A edição é aquela edição básica, capa cartão, né, com lombada quadrada. Tá? Eu sempre reclamo dessa questão da lombada de cabeça para baixo, que é uma coisa que eu não consigo entender, e atualmente eu também estou reclamando da falta de uma orelha.
eu acho que a orelha daria um acabamento muito mais bonito à edição e não custaria tanto mais caro assim. Acho que eles poderiam até manter o preço e colocar uma orelha nas capas, porque fica muito áspero isso aqui, muito desagradável na hora da leitura. Eu acho que a orelha cairia muito bem, mesmo nessas edições mais baratinhas, tá? O volume 3, Culto ao Spawn Ômega, dá continuidade à história do volume 1 e do volume 2. Eu até digo, se você começar a ler pelo volume 3, você vai ter dificuldade de entender a história. O ideal é você procurar o volume 1, tá? E depois, se você gostar, então vá para o volume 2 e até para o volume 3. Tenho que dizer também que esse volume 3 até me surpreendeu positivamente, tá? A história tem uma pegada um pouco mais atual, digamos assim, apesar atual que eu digo para a época em que ela foi escrita. Essa fase do Spawn aqui, ela é 2020, tá? 2020, bem no auge da pandemia, né? Da Covid-19 e tal. E aqui você tem o roteiro totalmente do McFarlane, que a partir do 300 voltou a escrever o Spawn, e a arte aí está por conta de outras pessoas, né? Outros artistas. O McFarlane, apesar de ser desenhista, ele se absteve de desenhar o Spawn, tá? Há muito tempo, inclusive, ele abriu mão de desenhar o Spawn. Então aqui nós temos nos desenhos, aqui temos o Philip Tan, o Ken Lashley, o Carlos Barberi e o Jim Muniz. Confesso a vocês que só o Philip Tan é que eu conheço alguma coisa dele, tá? O restante eu não conheço. Muito bem. Culto ao Spawn Ômega, tá? Trazendo as histórias de 2020, conforme eu falei, começa do ponto em que parou a edição anterior. Por isso eu digo para vocês, é uma história realmente totalmente encadeada. O Spawn não está sendo nem construído em arcos de história, que é um procedimento que a DC já está usando há bastante tempo e a Marvel também já passou a usar, né? Porque você tem arcos de história dentro de um título mensal. Tem um título mensal e arcos de história, às vezes de 4, às vezes de 5, às vezes de 6. Tal. E aqui não, aqui a continuidade é direta, imediata. Ele parte do ponto em que a história anterior continuou, né? Parou, né? Parou. Eu diria para vocês que esse início aqui não acrescenta nada, é um início que apenas dá continuidade a uma historinha que é herói contra, sei lá, né? Eu nem chamo o Spawn de herói, porque herói para mim é um conceito bem diferente. Mas são personagens numa luta eterna. E o Spawn aqui ele está enfrentando as entidades do inferno, que ele já enfrenta desde que ele surgiu, e atualmente, né, já há algum tempo, ele vem enfrentando também as entidades do céu, né? Ele coloca o céu e o inferno como sendo todos dois hostis à humanidade, de uma forma geral. Apesar de que, aqui na história, esse inferno e esse céu só incomodam ao próprio Spawn. Eles não estão muito preocupados com a humanidade, nem fazer o bem, nem não fazem o bem, mas também nem fazem o mal. Eles não estão nem aí para a humanidade, né? A história se passa quase como se fosse um universo paralelo. A interferência na vida dos seres humanos é pequena, tá? A arte mantém aquele estilo que é clássico do Spawn, não tem muita diferença, tá? Com os artistas aqui. Uma coisa que eu tenho que reclamar bastante aqui, mas isso não é uma reclamação contra a Panini, não, tá, gente? É uma reclamação contra a própria editora do Spawn, né? Eu não sei se o Spawn continua pela Image. Deixa eu até ver aqui. Eu acho que sim. Não, ele está como Todd McFarlane Production. Então é um erro do próprio Todd McFarlane, que ia não colocar os artistas na própria edição. Então você vai vendo uma sucessão de artes que você percebe que não são iguais, cada número muda um pouco o traço e você não sabe quem é quem. Isso é um erro que eu acho bem grave, bem desagradável, porque eu gosto sempre de saber quem são os artistas que desenham cada história. Para mim, logicamente, os quadrinhos são basicamente a arte, né? A história entra em segundo lugar. A arte é o primeiro lugar, né? É lógico que a arte sem uma boa história não vale nada, tá?
O traço dos artistas aqui, eu acho que eles combinam muito bem com o estilo proposto para o personagem, que é essa coisa muito underground, muito subversiva. Então, eu acho até que o traço combina bem. Mas eu confesso que não são meus artistas favoritos, tá? Mas acho adequados ao personagem. Porque essa questão da arte também, ela não basta ser uma arte que eu considere bonita ou que você considere bonita. Ela tem que ter uma certa adequação ao personagem. Então eu acho que os artistas aqui tentam quase todos emular o traço original do McFarlane, sem aquelas distorções anatômicas do McFarlane. Eu não gosto do traço do McFarlane. Acho até que ele já melhorou um pouco, mas ele continua ainda com os defeitos de anatomia, de composição de pose, que não são muito legais. Então aqui você percebe que existem sutilezas das diferenças, mas o traço lembra quase sempre aquela origem. Ele aqui trabalha muito esse personagem que é um dos Spawns, né? Porque um Spawn, na verdade, é um soldado do inferno, né? E como todo soldado, tem muitos. O inferno construiu dezenas de Spawn. E ele aqui dá um enfoque maior nesse aqui, que é o Spawn pistoleiro. Eles chamam de Spawn pistoleiro aqui no traço de várias pessoas. Então ele vai intercalando a história do Spawn do Al Simmons, né, que é o Spawn tradicional, esse aqui, com essa chegada do Spawn pistoleiro à história, fazendo parte da narrativa aqui. Aqui você percebe que o traço é bem diferente, e eu gostei até bastante desse traço. Eu acredito que seja, pelo estilo, eu acredito que seja do Carlo Barberi. Tem um estilo um pouco diferente, um pouco mais europeu, eu diria assim. Me parece ser o traço dele, tá? É o único que foge um pouquinho ao estilo McFarlane aqui, e eu achei bastante legal essa arte aqui. Tá? Não é dos meus favoritos, mas achei interessante. E aqui, então, você tem todo o exército de Spawns trabalhando junto com o Al Simmons, né? Que é esse negro aqui, que é o personagem principal, né? E aqui, por exemplo, a She-Spawn, a mulher que é um Spawn, né? E então é interessante, tem seu bom momento. Um momento que eu acho bem interessante, eu vou até voltar aqui um pouquinho, e eu acho que exatamente acontece aqui quando esses narradores paralelos aqui da história, eu não sei onde é que apareceu aqui agora, acabou de aparecer eles aqui. Esses jornalistas que falam na televisão estão aqui, ó. Esses jornalistas permanecem na história desde o número 1. O número 1 do Spawn já tinha esses três mesmos jornalistas mostrando assim mais ou menos três posições políticas dentro, ou ideológicas, político-ideológicas, dentro da televisão. Então você tem uma emissora aqui que eles ironicamente chama de CRN. Aqui ele já imita um pouco o símbolo do entertainment, né? Entertainment. E aqui ele já faz aí você teria aqui três posições ideológico-políticas, mais ou menos, né? Um mais ao centro, um pouco mais à direita, o outro um pouco mais à esquerda. Eu acho essa abordagem dele aqui interessante, divertida. E ele faz uma colocação, exatamente nessa página aqui, analisando um pouco da pandemia, né, do Covid-19, e colocando de uma maneira bem diferente, bem fora do padrão, que é sempre dizer que aquilo foi uma fatalidade, que aquilo ali foi um absurdo que aconteceu, que a humanidade estava à mercê de um vírus natural, uma coisa que acontece, que pode se repetir. Aqui ele se coloca de uma maneira bem diferente. Os dois primeiros narradores tentam manter um equilíbrio e ver aquilo apenas como uma ameaça à humanidade, mas já o terceiro, que é o mais rebelde aqui, o mais contestador, já diz que não, que a pandemia foi, de certa forma, uma coisa planejada, uma coisa de dominação, uma coisa que foi feita em laboratório para atingir um objetivo político e ideológico. Isso é bem diferente, né? Nos quadrinhos, esse tipo de abordagem ideológica é muito rara. Isso eu achei bem interessante, tá? É lógico que aqui, no contexto da história, ele atribui esse momento, ele se aproveita dessa ideia
da pandemia e coloca como sendo uma coisa do diabo, diabólica, né? Que o diabo estaria interferindo de alguma coisa, né? O inferno estaria interferindo de alguma coisa, unido ao céu, porque ele também joga a culpa aqui no céu, e eles estariam, então, criando, fomentando essa maldade que foi a pandemia. As pessoas estariam sendo transformadas por alguma coisa que, na verdade, não é diretamente produzida pelos seres humanos, ou que é produzida pelos seres humanos, mas com interferência de forças do céu e do inferno, tá? Então é essa contenda que acontece aqui na história, tá? Tem bons momentos, tem momentos interessantes, mas a história não acrescenta muito aquela velha história de herói contra vilão, ou eu não sei dizer nem exatamente quem é o herói, quem é o vilão, né? Mas entre, digamos assim, entidades superpoderosas, tá? Então aqui é um festival de entidades superpoderosas e algumas surpresas, tá? Agora, o interessante é essa retomada dos personagens originais, né? Ele vai trazer de volta diversos personagens lá do iniciozinho da série, nos anos 90, e trazendo também alguns do meio da série. Então, como é o Todd McFarlane escrevendo, ele tem a bagagem natural do personagem totalmente e vai, então, trazendo esses personagens antigos para contracenar com personagens novos. Aqui você já vê o ressurgimento do Spawn medieval, que já apareceu em outras edições, do Redeemer, né? O Redentor, né? O Redentor. Então, para quem já gosta de Spawn, esse momento é interessante, porque ele traz o Cygor e etc. Né? Aquele gorila cibernético, né? Que aparece lá no início da série. Tá bom, gente? Fica aqui essa ideia para vocês. Eu, pessoalmente, não acho que vale a pena o Spawn entrar na coleção, tá? Tem bons momentos, é uma leitura interessante, mas eu não acredito em reler isso. Ler uma vez só é suficiente. Então fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. Se você chegou até aqui, deixa o seu gostei ou não gostei e não deixe de se inscrever no canal. Até a próxima!